Deus, nosso Pai, seja hoje e eternamente louvado. Hoje é dia 22 de janeiro de 2026. O Senhor pôs no meu coração a sua palavra, Evangelho de São Lucas, no capítulo 6. Lemos alguns versículos que o Senhor pôs à frente, a partir do versículo 27. Lucas 6, versículo 27. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Mas a vós que ouvis digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que os maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. É como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, é a palavra de Deus, uma palavra que é pouco pregada nas igrejas, porque esta palavra, meus irmãos, ela mexe bem na ferida. Essa palavra de Deus é a espada do Espírito, é a palavra que mexe no ego do ser humano, mexe no nosso ego, mexe nas entranhas da nossa alma. Certa vez os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus por que Moisés deu carta de divórcio. E ele disse: pela dureza dos vossos corações. No princípio não era assim. Deus fez o homem, macho e fêmea, e disse: serão os dois uma só carne. Mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés deu carta de divórcio. Por causa da dureza do coração do ser humano. Quando Deus visitava, meus irmãos, Adão e Eva no jardim do Éden, a sua presença estava ali todas as tardes. A pureza dos corações de Adão e Eva, a simplicidade. A Bíblia diz que eles andavam nus, mas não se envergonhavam, porque tinham pureza. Seus corações eram puros. A presença de Deus ali bastava para eles. Mas a Bíblia diz que a serpente era astuta e ela tentou Eva. Lançou as setas, como Deus deu o livre-arbítrio, mesmo Adão e Eva sendo perfeitos. Se no céu, meus irmãos, Deus já deu o livre-arbítrio e Satanás se rebelou contra Deus, que era um anjo de luz, e enganou uma terça parte dos anjos, porque Deus deu o livre-arbítrio para todos, tanto para o diabo e seus anjos, como para Adão e Eva, como para qualquer um de nós. Temos o livre-arbítrio. E Eva aceitou a sugestão da serpente. E a partir do momento que eles comeram do fruto, que eles desobedeceram, comendo do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos foram abertos, mas a simplicidade foi embora.
Entrou o pecado por causa da desobediência. Deus estava ali lhes experimentando. Não que um fruto fosse fazer mal, mas a desobediência, a ordem que Deus deu a Adão, foi quebrada. E Deus deu livre-arbítrio para todos nós. E a partir dali se envergonharam, se esconderam atrás das folhas da figueira, atrás das árvores, se esconderam atrás das árvores e fizeram aventais com folhas da figueira. Veja só. Viram que a sua nudez. A primeira coisa que o pecado mostra é a nudez daquele que pratica. E ele se afasta de Deus, se esconde. Então, meus irmãos, vemos aqui pela palavra do Senhor Jesus que muitas pessoas, muitos de nós, no calor da ira, na hora da chama, na hora da provação, diz a palavra de Deus que em eles apertando sai uma víbora. Quando alguém pisa no seu pé, quando alguém nos faz o mal, é nesta hora que nós estamos sendo apertados, estamos sendo provados para ver, nós mesmos vermos o que sai da nossa boca, no calor da ira, no calor da provação, da tentação. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus disse: amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então Deus manda nós amarmos aquele que nos aborrece. Se aquele que nos aborrece tiver fome, temos que dar-lhe de comer. Se tiver sede, temos que dar-lhe de beber. Temos que suportar, suportando-vos uns aos outros. Então nós vemos, meus irmãos, que para sermos filhos do Altíssimo, temos que mortificar a nossa natureza adâmica, caída, essa natureza envenenada, essa natureza nossa que é vingativa, essa natureza nossa que não se converte, a carne não se converte, por isso que a carne e sangue não herdam o reino de Deus. E o nosso dever é mortificar as obras da nossa carne. Está lá em Gálatas capítulo 5. Temos que mortificar, Romanos capítulo 8, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Então o Senhor Jesus viu que a multidão estava ali seguindo ele por causa dos milagres, por causa daquilo que eles recebiam para o seu corpo. A multiplicação dos pães estava a multidão, dos pães, os peixes, que estavam ali para receber milagres, curas, porque esse povo vivia numa situação miserável, porque Deus ficou 400 anos sem falar com ninguém, com profeta nenhum. 400 anos de silêncio. E Jerusalém estava em lástima, dominado por Roma, e o povo na miséria, doentes, endemoniados, por causa dos pecados. E aqui o Senhor Jesus ensinando a multidão, aquele que tem ouvidos, ouça. Ele falava e explicava aqui para como nós devemos agir, porque vai ter as desavenças dentro da casa, vai ter as desavenças, as discussões, os desentendimentos entre familiares dentro da igreja. Mas o porte do cristão, meus irmãos, é subjugar a nossa natureza, é passar por cima do nosso ego, das nossas vontades, para fazer a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável.
Por isso o Senhor Jesus diz aqui no versículo 27 de Lucas capítulo 6, mas a vós que ouvis, a nós, meus irmãos, que estamos aqui ouvindo da boca do Senhor Jesus, escrito por Lucas, o Sermão do Monte, mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos. O adversário, meus irmãos, ele usa pessoas da família para tentar nos abater, para tentar te tirar a sua paz. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, espíritos dominadores, que vão usar as pessoas, filha contra mãe, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, nora contra sogro, contra sogra, tio contra sobrinho. Então diz a palavra de Deus que os inimigos do homem, o Senhor Jesus disse em outra passagem, seriam os da sua própria casa. Porque o adversário, o inimigo das nossas almas, ele vai usar as pessoas para causar esse tipo de desavença. E quando oramos aqui, o Senhor Jesus disse, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Mesmo aquela pessoa nos fazendo mal, a gente paga com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, temos que pagar o mal que a pessoa nos faz com o bem. Não nos vingando. A Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque isso, meus irmãos, é astutas ciladas do inimigo, que cria confusões, joga um contra o outro, cria situações de confusões. Muitos, meus irmãos, muitos entraram em desavenças, não se falam mais por causa de política. Outros por causa de mensagens em redes sociais, discussões em redes sociais, discussões em WhatsApp. E bloqueia, desbloqueia, desbloqueia e bloqueia. E um insulta o outro, e o outro lava a roupa suja nas redes sociais, no Facebook, na internet, em tudo quanto é lugar. E se expõe e causa escândalo no reino de Deus. E Deus não é glorificado. O caminho do Senhor é difamado. Meus irmãos, vamos vigiar nessa parte. Vamos observar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Ah, mas Deus vai pesar a mão, Deus vai cobrar. Não é isso que Deus quer, meus irmãos. Não é isso que Deus quer. Deus ensina a nós orarmos por aqueles que nos perseguem, porque o inimigo está usando aquela pessoa para nos afrontar, para nos perseguir. Por isso ele diz, sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. E todo esse levante que o inimigo usa, usando as pessoas, quando nós pagamos o mal que recebemos com o bem, Deus quebra o poder de Satanás. Deus faz cair por terra e derruba a muralha. Deus ele aparece no momento em que aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Porque não vamos vencer, meus irmãos, as afrontas e perseguições da mesma medida, não. Do mesmo jeito que medimos, vos medirão também. Se nós formos agir de acordo com nossos impulsos carnais, revidar, vamos perder. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 10,
que estando na carne, não andamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E é através da oração que o poder do inimigo é quebrado. É através da prática da palavra de Deus, a espada do Espírito, que vamos vencer com o escudo da fé, meus irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 10. Tomai toda a armadura de Deus. Não é só uma parte da armadura, é toda ela, é o capacete, é a mente pura, é a certeza da salvação, é o escudo da fé, é a couraça da justiça, é andar em justiça e em verdade, é praticar a palavra de Deus, é calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, é levar paz naquela casa que está atribulada e não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal que recebemos com o bem. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A vós vos foi dado não somente crer nele, mas também a padecer por ele. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, meus irmãos, não devemos ficar pasmados, assustados, como se fosse alguma coisa estranha, diz o apóstolo Pedro. Mas se sofremos por fazer o que é bom, se sofremos por fazer aquilo que agrada a Deus, por obedecer a palavra de Deus, é porque o Espírito da graça de Deus repousa sobre nós. Estamos servindo a Deus, glorificando a Deus. Se formos agir, meus irmãos, no impulso da carne, iremos pecar, iremos irar e acabar saindo palavra torpe e acabar saindo palavrões, e aí estamos dando legalidade para o inimigo, porque ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele fica na nossa vida, ao derredor, só observando a nossa vida, observando o que sai da nossa boca. E o inimigo quer fazer as pessoas de peteca, quer brincar como o leão brinca com a presa. Mas quando estamos observando a palavra de Deus e colocando ela na nossa vida, estamos resistindo o diabo. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela foi enaltecida acima do próprio nome de Deus. Ela foi estabelecida acima do próprio nome de Deus. É a espada do Espírito. E quando estamos aplicando a palavra de Deus na nossa vida, observando os mandamentos do Senhor Jesus, o inimigo não tem força sobre nós. Ele quer nos espremer. Ele quer fazer com que nós venhamos a pecar, xingar, amaldiçoar. Deus vai pesar a mão, Deus vai te moer. Mas Salomão não pediu a morte dos seus inimigos. E Deus se agradou de Salomão. E aqui o Senhor Jesus nos ensina: amai a vossos inimigos. E como que a gente ama nossos inimigos, meus irmãos? Não agindo da mesma forma que eles agem conosco, pagando o mal com o bem, orando, intercedendo por essas pessoas. Porque muitas vezes é o inimigo que está usando para nos afrontar, para nos tentar. Vamos observar a palavra de Deus. Fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem. É fácil falar mal de quem fala mal da gente. Mas para o Filho de Deus, não. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, quando alguém chega, e aqui diz a palavra de Deus, bendizei os que vos maldizem, aquela pessoa está falando mal de você. Mas nós não vamos falar mal dessa pessoa. Alguém está falando mal de você que está pregando a palavra, mas eu não vou falar mal dessa pessoa. Eu vou bendizer ela. Não vou agir igual. É essa a diferença, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina. Por que o povo estava em grande miséria?
Por que que Isaías disse que era um homem de lábios impuros no capítulo 6 de Isaías? E habitava no meio de um povo de impuros lábios, um povo da boca suja, um povo que praguejava, como Pedro certa vez praguejou, porque já era costume, já era hábito daquele povo que ali estava. Tinha a boca suja, falava palavrões, palavras de maledicência, palavras de baixo calão, palavras torpes como o filho de Belial. E aqui o Senhor Jesus ensina a falar bem daquele que fala mal de nós. Não revidar. Essa é a marca do cidadão dos céus, capítulo 15 de Salmos, que não difama com a sua língua às escondidas, não fala mal do seu próximo, não faz mal ao seu próximo. Vamos agir, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus. Vamos ser melhores a cada dia. Isso serve para mim, que estou pregando aqui a palavra. Sou o primeiro a me alimentar dela. É para todos nós, meus irmãos. Estes conselhos, esta palavra que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, há mais de 2000 anos atrás. Esta palavra que é viva. Bendizei, fale bem daqueles que falem mal de você. Fale bem daquela pessoa. O fulano falou mal de você, não fala mal dele não. Não caia nessa cilada. Não fale mal do seu patrão. Não fale mal da sua patroa. Não fale mal dos seus vizinhos, do seu vizinho. Não fale mal dos seus parentes. Mas fale bem. E orai pelos que vos caluniam. Quantas pessoas que são caluniadas e acabam revidando. E acabam agindo do mesmo jeito. E qual é a diferença do cristão? Ore. Orai pelos que vos caluniam. Vamos orar, meus irmãos? Ao invés de agirmos igual? Vamos orar por aqueles que falam mal de nós? Vamos orar por aqueles que nos perseguem? Ao que te ferir numa face, vamos dar outra, meus irmãos. Nós iremos sofrer nesta terra. Não podemos nos espantar como se fosse alguma coisa estranha, diz o apóstolo Pedro. Vamos sofrer perseguições. Vamos sofrer calúnias, pedradas como Estevão, afrontas. O apóstolo Paulo foi chicoteado junto com Silas, as suas costas ensanguentadas, foi apedrejado, deram ele como morto certa vez, e era considerado, em certa passagem ele diz, como lixo do mundo. Não estranheis a ardente prova que veio sobre vós para vos tentar. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Você está sofrendo perseguições, está sofrendo afrontas, está levando um tapa na face? Dê a outra face. Entregue nas mãos de Deus, ore por esta pessoa que te feriu com palavras. Não peça vingança. Essa diferença, meus irmãos, é nós não pedirmos a vingança, mas orar para Deus abençoar. Senhor, abençoa esta pessoa que me feriu, abençoa esta pessoa que me xingou, que me deu um grande prejuízo. Abençoa esta pessoa, eu perdoo esta pessoa. É difícil, meus irmãos, é difícil, mas é o que Deus requer de nós. E através desta oração, através dessa intercessão, através dessa entrega, Deus muda toda a situação. Ainda que podemos perder, ainda que Deus não restitua, mas é a vida eterna. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá, no céu não haverá fome, no céu não haverá sede. Teremos a alegria eterna. Estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes Deus pode restituir, pode
mas às vezes não. Todavia, a vontade de Deus é que prevalece. Então, às vezes, iremos perder, meus irmãos. Iremos perder reputação, ser caluniado. Iremos perder o nosso direito, mesmo que estamos certos. Mesmo que estamos certos, não levamos transtorno para ninguém. Não levamos guerra para ninguém. Mas o apóstolo Pedro diz: está sofrendo, não sofra, porém, como um bandido, como um assassino. Não sofra como um malfeitor. Sofra como servo de Deus, como serva de Deus, porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre vós. Porque a vós foi dado não somente crer no Senhor Jesus, crer nele, mas a padecer por ele. E temos que seguir as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então iremos passar por tribulações, iremos passar por sofrimento, por perseguições, por injustiça, meus irmãos. Seremos injustiçados, mesmo estando certo. Seremos vistos como errados. Mas por que isso é assim? Porque Cristo, sendo justo, foi condenado. Se fez maldição em nosso lugar porque ele tinha que ir para a cruz. O justo padeceu como injusto. E muitos dizem para o Senhor que o Senhor Jesus era um anjo, era como um anjo, diminuindo a sua majestade. Uma religião que tem por aí, que compara Cristo como anjo. E Cristo não é anjo, ele é filho de Deus, ele é Deus. Mas ele humilhou, ele aniquilou-se a si mesmo, até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Então o reino de Deus, meus irmãos, tem que perder para ganhar. Tem que perder para ganhar. A gente vai perder nossos direitos. Iremos perder a nossa razão. Iremos ser injustiçados, vistos como maus, mas com a consciência em paz. A melhor coisa, meus irmãos, é termos uma boa consciência para com Deus. Não tendo nada que nos acuse, podemos deitar com a cabeça no travesseiro em paz. Mesmo sendo julgada, injustiçados, mas perante Deus não. Porque aqui, meus irmãos, tudo termina. Quando formos entrar naquele caixão de madeira, estaremos ali sozinhos. Ninguém vai estar com a gente ali. E quando saímos, a nossa alma sai do nosso corpo, ela entra na eternidade. Ali não vai ter ninguém que nos afrontou. Ali não vai ter ninguém que nos roubou, que nos furtou, que nos tirou, que nos julgou, que nos condenou, que nos tirou de nós tudo. Ali estará somente o Senhor Jesus Cristo. Ele estará do outro lado, nos recepcionando. E, meus irmãos, não queiram estar no inferno. Em Lucas 16 é terrível. Então a melhor escolha que nós fazemos na nossa vida é escolher seguir a Cristo, mesmo sendo injustiçados, mesmo perdendo tudo, perdendo o direito de tudo. Aquele que quer ter a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Por isso que o Senhor Jesus ensina: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnicas recuses. E dá a qualquer que tomar o que é teu, e não lhe tornes a pedir. Então, se alguém tomou alguma coisa que é tua, meu irmão, minha irmã, não tornes a pedir. Não queira de volta. Perdeu. E o que podemos fazer? Não reaja perante um assalto. Deixe que leve. É difícil, Vai machucar o nosso eu, o nosso ego vai, meus irmãos, nos ferir. Então tem coisas que iremos perder, não somente coisas materiais. Iremos perder muitas vezes amizades. Iremos perder muitas vezes algum parente, pai, mãe.
mas não podemos perder a salvação das nossas almas. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Então, se a pessoa tomou alguma coisa que era tua, deixe. Não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. Então, como nós queremos que as pessoas tratem a gente, temos que tratar melhor ainda. Porque se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, meus irmãos, não entraremos no reino dos céus. E aqui o Senhor Jesus fala, no versículo 32, e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Então, se nós amamos aqueles que nos amam, que nos elogiam, que passam a mão na nossa cabeça, é fácil. Amar quem nos ama é fácil. Mas e amar quem nos deu um grande prejuízo? E amar quem nos odeia? Essa é a diferença de ser um cidadão dos céus. É amar quem nos odeia. É amar quem nos deu um grande prejuízo. É isso que o Senhor Jesus requer de cada um de nós, de todos nós. Colocarmos a palavra de Deus nas nossas ações. Porque Ele diz que se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensas tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele de quem esperais tornar a receber, de que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. Nada. Vou dar presente para receber outro presente. Eu vou dar isso aqui para tal fulano para me receber outra coisa melhor. Não, meus irmãos. É dar com a mão esquerda, não esperar a direita. É receber o galardão nos céus, não aqui na terra. Amar e ser amado é fácil. Amar e ser odiado, não. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão no céu. E sereis, e aqui que entra essa parte, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então assim seremos filhos do Altíssimo, do Pai das luzes, daquele que habita na luz inacessível. Acha que foi fácil para Estevão, meus irmãos, em Atos? Cair morto nos pés de Saulo de Tarso? Foi apedrejado até a morte e ainda lhes perdoou. Não lhes imputes este pecado. Estevão amou os seus apedrejadores, mas ele viu o Senhor Jesus de pé. Ele viu o Senhor Jesus à destra de Deus. Vamos orar a Deus, meus irmãos, para que Deus nos conforme à imagem de Cristo, para que Deus molde o nosso coração, para que Deus nos transforme conforme a sua palavra, muda o nosso caráter e nos faça pessoas melhores, e nos faça filhos do Altíssimo nas nossas ações, nas nossas atitudes, sem revidar, sem odiar, sem desejar o mal, mas fazer o bem para aquele que nos faz mal, orar por aquele que nos persegue. Vamos ser melhores a cada dia, meus irmãos. Vamos viver o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas. Oremos a Deus. Pai Santo e glorioso, ouvimos a Tua palavra em Lucas capítulo 6. Que esta palavra, Pai,
venha a ser enxertada nos nossos corações de carne, nas tábuas dos nossos corações, para que possamos melhorar a cada dia, como diz a tua palavra, melhorai os vossos caminhos. Ó Deus, nos ajude a sermos pessoas melhores a cada dia, a sermos temperantes, pacientes, longânimos, misericordiosos, a orar por aqueles que nos perseguem. Ó Deus, faça nós melhores a cada dia na tua presença. Ó Deus, transforma o nosso coração, muda o nosso caráter. Ó Deus poderoso e santo, entra na vida desta pessoa que está com um sentimento de vingança, atribulado porque alguém te fez mal. E esta pessoa tem desejado até a morte deste alguém que te fez mal. Mas que o Senhor possa entrar, meu Pai, com obra de libertação, de transformação. Coloca a paz neste coração, Senhor, atribulado. Transforma a vida desta pessoa pelo poder da tua palavra que foi pregada aqui hoje, Pai. Em Lucas capítulo 6, o Sermão do Monte. Ó Deus, entra com libertação, entra com transformação na vida de todos nós, ó Deus. Entra, Senhor, com a tua grande misericórdia na vida de todos, ó Pai. Nos conforme a Cristo, nos transforme a cada dia, ó Santo e Eterno Deus. Só possa entrar com a tua paz nesta casa, Senhor, que está atribulada, guerra de tudo quanto é jeito, ó Deus. Guerra entre vizinhos, problemas com cachorros, com animais, uma casa atribulada, Senhor. Mas que o Senhor possa entrar com a paz, que excede todo entendimento. Entra, Senhor Deus, com libertação, com misericórdia, com amor. Eira receber esta voz de oração, ó Pai, no santo nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, fiquem firmes. Praticamos a palavra de Deus. Vamos praticar ela a cada dia, para que Deus possa operar na vida de cada um de nós e sermos chamados filhos do Altíssimo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Guardemos esta palavra no nosso coração e vamos viver ela. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Que a paz de Deus, o amor do Senhor Jesus, o conselho da sua palavra e a graça do Espírito Santo de Deus permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. Deus seja sempre louvado. Amém.